Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre fruto do Espírito, mas eu quero falar especificamente sobre um dos gomos do fruto do Espírito, que é a bondade. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás falando sobre o fruto do Espírito, onde eu expliquei que fruto do Espírito, na verdade, é um fruto só. Muitas pessoas fazem confusão, falam os frutos do Espírito. Não tem os frutos. Na verdade, o fruto, ele é um só que ele tem vários gomos. Imagina aí uma mexerica, vai? A mexerica é fácil, né? Você imaginar os gomos. E o fruto do Espírito é isso, né? Ele é um fruto que tem 7 gomos. E um desses 7 gomos é a bondade, que é do que eu quero falar hoje. Então, você pode depois estar vendo esse vídeo aí, se você não viu, que já faz um tempinho que eu gravei. Você pode também estar recorrendo à sua Bíblia, lá em Gálatas 5:22, fala sobre o fruto do Espírito. E vamos então falar do que interessa hoje, que é sobre a bondade. Bom, primeira coisa, quando a gente fala em fruto do Espírito, a gente tem que entender como é que se produz fruto do Espírito. Nós só produzimos fruto do Espírito, queridos, vivendo em Espírito, né? O fruto do Espírito, ele é consequência da nossa vida espiritual. Amém? Nós sabemos que todos nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós só conseguimos produzir esse fruto do Espírito se vivermos em Espírito. E o que é isso, né? É se nós realmente vivermos uma vida baseada na palavra de Deus, buscando sempre fazer aquilo que é vontade de Deus, fazer aquilo que Deus nos deixou como ensinamento na sua palavra, seguindo os ensinamentos de Jesus, seguindo alguns exemplos, né, que a Bíblia nos deixou de homens e mulheres que podem ser referências para as nossas vidas. É assim que nós conseguimos viver em Espírito. Amém? Então é importante entender isso. Porque quando a gente fala de bondade, parece uma coisa, né? Ah, eu sou boa, todo mundo é bom, né? Todo mundo vai se autodenominar bom. Ah, eu ajudo a minha mãe, eu ajudo a minha irmã. Mas a bondade, ela é muito mais abrangente do que isso, né? Quando a gente está falando de bondade como fruto do Espírito, a gente está falando de algo muito além, né? De ser esse bonzinho que ajuda a mãe, que ajuda a irmã, que ajuda o marido. A gente está falando de uma bondade que é para todos, que é a bondade divina, que é a bondade de Deus, né? Deus, ele é bom para todos nós. Amém? E é essa bondade que nós temos que buscar. A gente tem que buscar ser bom para aqueles que muitas vezes não são bons conosco. E isso só se consegue vivendo em Espírito, porque a nossa carne, né, a nossa natureza carnal, não é assim. A nossa natureza carnal quer ofender quem nos ofende, quer viver o dente por dente, olho por olho, quer dar o troco, quer ser bom com só quem é bom conosco. Essa é a nossa natureza carnal. Porque é preciso realmente dar fruto do Espírito, ter produzido esse fruto, para conseguir ser bom com aquele que é ruim com você, para conseguir ser benigno com aquele que só te ofende. Então hoje eu queria ler aqui, como eu disse, né? Nós podemos usar nós temos muitas referências de homens e mulheres na Bíblia que podemos usar para as nossas vidas, para buscar, né, produzir o fruto do Espírito, viver uma vida no Espírito. E uma dessas referências, que é uma grande mulher que está na Bíblia, a sua história, que ela pode ser um grande exemplo na questão da bondade, é Dorcas. Eu gostaria de ler um pouquinho da história dela. Está em Atos 9, nós vamos ler a partir do versículo 36, que diz assim: na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita,
Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Amém, meus queridos? Olha só, né? O que me chama muito a atenção na história de Dorcas, né? É a questão de ela ser uma mulher boa, como está escrito aqui, né? Ela era uma mulher boa, que fazia o bem, né? Dorcas, então, ela era uma mulher que ela fazia roupas para as viúvas, para os pobres, né? Uma mulher que quando foi dada como morta, as viúvas todas, muitas pessoas, muitas mulheres estavam lá chorando pela sua morte, porque realmente ela era uma pessoa que fazia a diferença, ela era uma pessoa benigna, ela era uma pessoa que ela tinha prazer em fazer o bem. Então, o que ela tinha de diferente de mim, de você? Nada, queridos. Ela era uma mulher como eu, como você. A diferença é que ela tinha fruto do Espírito. A diferença é que ela era benigna. Ela tinha essa bondade, e uma bondade que, e além, como nós estamos falando, né? Ela vivia de fazer o bem, né, queridos? E o que eu quero que você aprenda junto comigo aqui, com essa mulher? Eu quero que você reflita, né? Que você possa parar um momento agora e pensar se você tem sido uma pessoa boa, se você tem produzido o fruto do Espírito, se esse gomo está realmente ativo na sua vida, o que você tem feito para as pessoas, né? O que você tem feito para ajudar o próximo, o que você tem feito realmente de atitudes de bondade, quais são as suas atitudes de bondade que você identifica na sua vida, como você tem olhado para as dores, para as necessidades do próximo, porque Dorcas, ela era uma mulher que ela olhava para a necessidade do outro, né? Ela olhava, ela tinha compaixão das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Então ela se preocupava com a dor do outro. E você tem se preocupado com a dor do outro? Quantas vezes a gente passa por um irmão que está sofrendo e a gente passa, não quer nem ouvir, não quer nem prestar o ouvido, né? Muitas pessoas estão aí na igreja, com milhares aí de pessoas dentro de uma igreja, né? Igrejas cada vez maiores e mais cheias, se sentindo sozinhas, porque não tem com quem dividir as suas dores, as suas angústias. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Você tem dado atenção ao seu próximo? Você tem sido bom com o seu próximo? Ou a sua bondade é só com as pessoas que
lhe convém, ou é só com aquelas pessoas que realmente você tem obrigação de ser, né? Será que você tem parado para olhar para aquele irmão que está sentado na igreja com um sorriso amarelo, mas que o coração está sangrando por dentro, porque ele não está entendendo aquilo que Deus está fazendo na vida dele? Será que você tem parado para ir visitar, né? Separado um tempo para ir visitar aquela irmã que mora sozinha, que já é uma senhorinha e que está sempre sozinha, que não tem com quem conversar? Será que você tem prestado atenção nisso? Porque todos nós temos pessoas assim ao nosso redor, mas muitas vezes nós não estamos nem aí, né, para o problema alheio, não estamos olhando para o nosso lado, para o nosso redor, e estamos deixando de produzir o fruto do Espírito, que é a bondade. Amém, queridos? Que nós possamos refletir sobre isso no dia de hoje. Se estamos realmente produzindo o fruto do Espírito, este gomo específico do Espírito, que é ser benigno, ser bondoso, assim como Dorcas. Amém? Um beijo, fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até amanhã, se Deus quiser.